Boa tarde, pessoal, beleza? Pediram para me gravar, me perguntaram bastante sobre a tela do Dual Pro, quais são os filtros que eu uso. Então, como agora eu já estou definitivo com ele, né? Eu já falei que ia fazer um vídeo da outra vez que eu falei que estava usando o Dual Pro, mas aí como eu encontrei algumas inconsistências, muito bug de delay, eu acabei voltando para o Mini, mas com a última atualização aí da Nelogica aí, foi corrigido. Operei ontem pelo Dual Pro, né, dia 2 do 6. Hoje dia 3 também operei, muito top, estou gostando muito. Vou explicar para vocês aí rapidamente como é que eu montei minha tela aqui, tá? Bom, tem o gráfico aqui, normal, igual tinha do Mini. A diferença é que eu não tenho mais, né, um times do Shea, um times do Mini, eu tenho o times do Dual Pro e o book do Dual Pro. Eu acredito que todo mundo aí saiba como é que funciona o Dual Pro, tá? Em questão de conversão. Na verdade, a base do Dual Pro é o mini contrato, porém ele pega os lotes do dólar cheio e converte para mini. Como funciona isso? O lote padrão do cheio são cinco, que no caso é um lote do cheio, são cinco contratos. Para cada um lote do cheio, que seriam cinco contratos, o equivalente no mini contrato são 25. Ou seja, em valor financeiro, tá? O mesmo valor de 5 contratos do cheio é o mesmo valor de 25 contratos do mini dólar, tá? Tem o mesmo valor financeiro, o mesmo peso financeiro. Então o que, que eles fizeram para fazer o Dual Pro? Eles juntaram os dois, porém não fica mostrando, né, 5 do cheio, 25 minis, não, ele converte esses 5 contratos do cheio para mini contratos, que aí a gente chega num total de 25 mini contratos. Então, eu acredito que para a maioria que já está operando aí isso seja bem tranquilo, mas para quem não conhece, não sabe ou está começando agora, tem uma confusão em relação a isso, tá? Mas aí é uma questão de realmente tentar entender o peso financeiro do cheio e do mini para vocês entenderem melhor. Você só precisa entender que a cada 5 contratos do cheio equivale a 25 mini contratos do mini, ok? Então como é que ficou minha tela aqui? Eu tenho o gráfico, tá? Eu tenho aqui dois VAP, tá? Um na forma gráfico, o outro na forma de agressores, tá? Uso pouquíssimo o VAP, tá? Eu utilizo mais quando eu perco um pouco a leitura aqui do Times e do Book por uma distração ou porque eu de repente eu vim operar num período que não seja a abertura, como ontem, por exemplo, eu deixei para operar só depois das notícias. Aí eu olho o VAP para mim verificar as regiões que teve mais negociação, tá? Basicamente para isso. Na abertura eu uso pouco, inclusive se eu quiser tirar isso daqui, eu praticamente não olho. Tá? Meu olho basicamente fica no Times e no Book. Times e Book o tempo inteirinho, ok? Vamos lá, então eu tenho aqui os VAP, tá? No gráfico e um agressores. O tempo eu fico mesclando 15, 20 minutos de acordo com o que eu preciso pegar, que eu possa ter perdido de informação. Aqui eu tenho um Times filtrado, ele me mostra lotes acima de 200, tá? Somente acima de 200, e eu destaco na cor preta aqui os lotes acima de 500, beleza? Peraí que tá passando um caminhão aqui, que é barulho demais. Aqui eu tenho um Times com filtro acima de 75, tá? Fiz vários testes com filtro acima de 25, acima de 50, acima de 30, e o que eu me identifiquei com menos ruído, menos poluição, foi acima de 75, que inclusive é o que eu já usava no mini contrato. No mini contrato eu cheguei a mudar para 25 um tempo, tá? Não atrapalhou tanto a leitura, mas depois eu voltei para 75, achei mais tranquilo, menos poluição. Lembrando que filtro é pessoal de cada um, tá? Você tem que encontrar o melhor filtro para você. Para mim, o que eu encontrei de filtro interessante é acima de 75 aqui no Times base e no do lado aqui filtro acima de 200, beleza? Achei que ficou menos poluído. Do lado eu tenho um book, tá? No book sim, eu deixei filtros acima de 25. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a cada 5 contratos do cheio, deixa eu pegar aqui, ó. Olha só, quando a gente analisava o cheio, a gente tinha um book assim, ó, 5, 5, 5, 5, 5 e às vezes vinha 15, 15.
Então, esses 25, 25, 25, 25 que vocês estão vendo aqui, são exatamente esses 5, 5, 5, 5, 5, tá? Ele está convertendo, lembra, ó, 5 contratos do cheio equivale a 25 do mini. Então, eu tenho hoje basicamente um book do cheio com os lotes do mini. E isso que eu achei interessante no Dual Pro, porque tira aquele spread, né? Que quando a gente tinha um mini lá com filtros acima de 25, ficava muitas vezes o spread 34,5 com 37, 33 com 38. Muitas vezes o preço aqui estaria 35, mas a negociação já estava em 37, 38, entendeu? E isso atrapalhava um pouco. E aí muitas vezes eu deixava o livro de profundidade aqui justamente para olhar o spread, tá? Com o Dual Pro, isso foi resolvido. Então, como eu tenho acima de 25, ele traz todos os lotes lá do cheio e traz o spread do cheio também. Então ele fica 36 com 36,5, ó. Pode olhar que ele bate certinho, ó, 35,5 com 36. Então por isso lotes acima de 25. Se eu colocar acima de 75, eu volto a ter o problema que eu tinha no mini, que é o spread muito aberto, tá? Então, por isso 25, tá? Quais são os filtros que eu estou utilizando aqui no, nesse book, tá? O filtro acima de 25, e aí eu destaco lotes acima de 100, tá? Acima de 100 eu coloco na cor branca, e acima de 200 eu já deixo em amarelo, tá? Por quê? Acima de 100, como é que eu usava quando eu utilizava o cheio? Eu destacava lotes acima de 20, porque a gente vê muita renovação de lote de 20, 20, 20, 20, 20. Então eu destaquei aqui, tá? Acima de 100, que seria equivalente a 20 contratos do cheio, eu destaquei em branco. E acima de 200, eu destaquei em amarelo, que seria equivalente a acima de 40 do cheio, tá? É, Então, basicamente, foram esses meus destaques. Em vermelho, eu coloquei acima de 500, que seria equivalente lá no cheio acima de 100, tá? Esse é meu book, ok? Embaixo, eu coloquei um book do cheio, tá? Com filtro acima de 20, justamente para quando algum lote aparecer aqui para mim, como por exemplo, ó, tá vendo esse lote aqui do BTG de 100? Repara que no cheio eu não tenho esse lote aqui embaixo, então eu sei que ele é do mini. Entendeu? Ó, a melhor. Puta, chegou um cara aqui. A melhor oferta que eu tenho aqui de venda no cheio é da Clear lá no 40,5. Então eu sei que esses lotes aqui são do mini e não do cheio. Agora repara, ó, 38,5. Tá? Vamos buscar aqui, ó. 38,5 eu tenho 500 da liquidez. Eu sei que ele é do cheio. Eles são 100 contratos do cheio. Então com isso eu consigo em tempo real saber qual que é do mini e qual que é do cheio. Se eu vejo que está piscando o lote aqui e ele pisca aqui também, eu sei que estão piscando o lote lá no cheio, entendeu? Porque se eu não tenho essa janela aqui, eu não consigo diferenciar qual é do mini e qual é do cheio. Não que isso faça diferença, porque o importante é o mercado consumir ou não aquele lote. Mas eu tendo essa sensibilidade que é do cheio, qual que é do mini, entendeu? Eu acho que me dá uma. Quanto mais você saber o que está acontecendo no mercado de forma clara, melhor para sua tomada de decisão. Então, se você está lendo o mercado e você consegue rapidamente falar, bom, esse é do cheio, esse é do mini, tomaram no cheio, tomaram no mini, entendeu? Você vai montando a estrutura na sua cabeça, vai montando a historinha e eu acho que você acaba, quanto mais informação, melhor, tá? E, logicamente, por exemplo, se eu tenho aqui no 38,5 lote da liquidez, o que vai acontecer? Eu sei que qualquer lote aqui que seja abaixo do 38,5 é tudo do mini. Ó, Capital é do mini, mesma coisa vale para compra. Ó, minha melhor oferta de compra no cheio é lá no 34,5. Então, qualquer lote aqui, eu sei que é do mini, tá? Chegou no 34,5, eu sei que esse lote é do cheio. No Times, quando você abre o lote, por exemplo, vou abrir esse aqui do BTG. Quando me aparece tudo picado aqui, ó, 1, 3, 1, 7, a gente sabe que não existe no cheio lote picado. No cheio vai ser sempre no mínimo 25, que é equivalente ao quê? Aos HFTs de 5. Então, quando eu abro o lote aqui, rapidamente também eu sei identificar quando é do cheio e quando é do mini. Por exemplo, aqui eu sei que é do mini. Vamos ver se eu acho algum do cheio aqui, ó. Ó, aqui é do mini. Vou tentar achar algum aqui.
pegar algum lote aqui que eu consiga abrir. Ó, quando tem muito picadinho assim é do mini. Deixa eu ver se eu acho algum do cheio. Ó, aqui já é do cheio. Repara que ele me dá uma quantidade mínima de 25. Eu não tenho quantidade menor que 25, porque daí seria do mini. Como a gente sabe que no cheio 5 contratos é o mínimo e ele equivale a 25 do mini, quando eu abro o lote e aparece 25, 25, 25, eu sei que foi lote do cheio, tá? Por exemplo, ó, que foi do mini. E assim, quando eu vejo lotes tipo 238, tá? Eu já sei que é do mini, tá? Porque do cheio sempre vai ter lotes assim, ó, redondos, né? Que é o que? É de 5 em 5. Então, por exemplo, é que não tá tendo lote lá no cheio, né? Mas vocês entenderam, né? Quando vocês abrirem um lote, vou fazer melhor, vou pegar do outro lado aqui, ó. Quando vocês abrirem um lote, que ele tá assim, ó, 25, 25, 25. Ó, lembrando que às vezes pode acontecer isso daqui, tá? Ó, por exemplo, eu abro esse lote e eu tenho aqui um, dois, três, eu sei que foi o mini, mas repara que eu tenho um 25 aqui que possivelmente foi no cheio, entendeu? Então o mesmo player, ele pode boletar no cheio e no mini ao mesmo tempo. Justamente a quem faz muito isso é a C6. Então você vai abrir o lote e você vai ver a mistura do cheio e do mini, tá? Mas isso eu já consigo identificar muito rápido, tá? Porque eu fico olhando, eu nem abro muito lote, tá? Como eu fico o tempo todo o olho aqui no book, quando batem no lote, eu já sei quem absorveu aquele lote. Só quando eu passo muito rápido eu não consigo perceber, que daí eu tenho que vir aqui e abrir, né? Tá? Mas no geral eu acabo não precisando abrir, não. Enfim. Então esse book aqui é só para mim saber quem que está colocando o lote do cheio aqui, beleza? Embaixo eu tenho um livro de profundidades, tá? Ele vai me destacar em amarelo os lotes acima de 200, ok? Que é o que me interessa. E o resto das funções continua igual. O, o, os rankings tudo do All Pro, eu tenho aqui um diário e um de 2 minutos, tá? Por que eu tenho o diário e 2 minutos? O diário para mim ver, né, a quantidade total e o 2 minutos é para ver alguma montagem de posição mais rápido, tá? Então, por exemplo, não só montagem de posição, a própria defesa. Por exemplo, se eu tenho o BTG comprado no 48, o preço, por exemplo, começa a trabalhar aqui, sei lá, no 30, e os caras batem, 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 o preço não cai, eu, lógico que eu vou estar olhando aqui, eu vou ver quem está absorvendo, mas eu olho aqui embaixo também. Então vamos supor que eu vejo aqui, ó, XP. Os caras bate 34, bate 34, XP renova, bate 34, BTG renova, e aí eu bato o olho aqui, eu vejo XP já com 1.000 contratos, 1.500 contratos, eu sei que ela está absorvendo de forma passiva. Aí eu venho aqui no ranking diário e olho, pô, a XP está comprada. Se a XP está comprada com médio no 28 e ela começou a comprar no 30, ela está defendendo o preço dela. Pode ser que me dê uma entrada por absorção, tá? Então eu tenho um ranking diário e o de 2 minutos especificamente para me ver o que está acontecendo naquele momento, tá? E o diário para ver um contexto mais geral. E aqui eu tenho a análise de variação, tá? Básico. Eu deixo do WDOFoot porque do DAO Pro não tem, tá? Se eu coloco o DAO Pro aqui, ó, ele fica 000, né? Eu acho que ainda vai vir alguma atualização para corrigir isso. Então eu deixo o WDOFoot. O o Superdom eu deixo do mini normal. E aí eu marco aqui os destaques acima de 200 também, tá? E tem aqui esse saldo aqui que eu não uso pouquíssimo. Mas basicamente é isso aí, tá? Para quem tava com dúvida aí sobre como foi minha montagem de tela aí do Dual Pro, muito simples, tá vendo? Mas a grande sacada do Dual Pro que eu vejo é eliminar o spread, né? Que eu faço muita leitura de spread, então isso me ajudou bastante. E eu consegui identificar rapidamente os lotes do cheio, tá? Porque como eu não estava usando o book do cheio mais, eu tinha só o times do cheio aqui com lote acima de 40, se o cheio renovava lote aqui, eu não estava vendo. Eu só via a agressão acontecendo. Então, com o Dual Pro, além de eu ver a agressão acontecendo, eu consigo pegar rápido
a renovação de lote, tanto do mini quanto do cheio. Sinceramente, eu acho que isso aqui foi um. Desde quando eu usei a primeira vez, eu já tinha achado uma sacada muito top. Até comentei com vocês, né? Já coisa de um mês e pouco atrás. Só que infelizmente, no mercado muito volátil, a leitura estava inviável, tá? A conversão do cheio para aparecer aqui, o que eu falo demorava? Era tipo assim, ó, eu tinha um book do cheio aqui e estava fazendo teste. O book do cheio já me aparecia aqui um lote de 50 e não me aparecia no Dual Pro. Ele me aparecia tipo depois de 2, 3 segundos. Sabe, um delay muito grande. Agora não. Aparece aqui no 8,5, em questão de milissegundos, ele já me aparece aqui. E então isso acredito que foi um bug aí que a Neológica captou bem rápido e já corrigiu. Beleza? Ah, e o ranking também. O ranking, quando eu comecei a usar da outra vez, ele não me dava a média correta. Muitas vezes ele me dava aqui 18 mil contratos vendidos, mas ele me dava tipo assim na média, vendido nos 50 mil. Pô, mas o dólar tá trabalhando a 4,8, por que que apareceu 50 mil? Né? Nada a ver com nada, um valor que nunca existiu. Então não dava para saber a média. Tá? Foram os dois bugs que eu notei, por isso que eu parei de usar. Tá? Mas de resto, agora aparentemente tudo resolvido. Agora a gente só precisa da boleta do Doll Pro para a gente fazer o replay. O cross order, na verdade, né? A gente precisa de um cross order que a gente consiga operar o WDO Foot e analisando o Doll Pro e, e o análise de variação do Doll Pro aqui também, que também não influencia muito. Né? A gente pode deixar no WDO Foot aí de boa. Beleza? É isso. Tirei aqui 20 minutos do meu almoço para gravar esse vídeo e espero que ajude aí vocês aí. Um abraço.